Episódio 41. Consentimento na infância. Como ensinar crianças sobre autonomia corporal e proteção. O que toda criança deveria aprender sobre o próprio corpo? Respira um instante e volta comigo no tempo. Talvez para uma tarde quente de domingo. Uma sala cheia de adultos conversando alto. O cheiro de comida vindo da cozinha. Aquele barulho familiar de reunião de família. Agora, imagina uma criança entrando nesse ambiente. Pequena, observando tudo. Tentando entender o mundo através dos olhos que ainda estão aprendendo a ler as pessoas. Alguém se aproxima, abre os braços e diz: "Vem cá, dá um beijo no tio." A criança hesita. Talvez ela quase não conheça aquele adulto. Talvez esteja tímida. Talvez esteja simplesmente não querendo. E alguém insiste: "Vai, não seja mal educada." Naquele momento, naquela frase aparentemente pequena, uma mensagem silenciosa começa a ser gravada. Uma mensagem que muitas vezes atravessa anos, décadas e chega inteira na vida adulta. Que o corpo da criança não é completamente dela. Hoje, no Algodão Doce, a gente vai conversar sobre o que começa justamente nesses momentos. Sobre consentimento, sobre autonomia, sobre o que toda criança merece aprender e o que muitos adultos nunca aprenderam. Quando a gente fala em consentimento, a maioria das pessoas pensa imediatamente em adultos, em relacionamentos, em situações de risco, em conversas difíceis. Mas consentimento não começa aos 18 anos. Não começa na adolescência. Ela começa bem antes. Começa na primeira vez que uma criança diz não e alguém a escuta. Ou não escuta. Começa quando ela aprende que o próprio corpo tem um dono e que esse dono é ela. Ou quando aprende o oposto. E é sobre isso que a gente precisa falar. Não com alarme, não com culpa, mas com a honestidade e o cuidado que esse tema exige. Porque crianças que crescem sabendo que o próprio corpo pertence a elas, crescem com algo que nenhuma escola ensina formalmente. A capacidade de reconhecer quando algo está errado, nomear o que sente e pedir ajuda. E isso protege de verdade, de formas que a gente vai entender melhor ao longo desse episódio. Vou te contar uma história. Vamos chamar essa menina de Lia. Lia tinha 5 anos. Era uma criança curiosa, daquelas que fazem perguntas sobre tudo, que olham para o céu e querem saber por que as nuvens não caem, que param na calçada para observar uma formiga agarrando algo 3 vezes maior do que ela. Um dia, numa reunião de família, um parente que ela quase não conhecia chegou animado. Abriu os braços e disse: "Cadê o meu beijo?" Lia ficou parada. Ela não conhecia bem aquele homem. A barba dele arranhava quando ele se aproximava. O cheiro era diferente. E naquele momento, no corpo dela, havia algo que dizia não. Então ela fez algo muito simples e muito corajoso. Ela disse não. O silêncio veio rápido. Alguns adultos riram, daquele riso desconfortável que as pessoas usam para preencher o vazio. Outros disseram: "Que menina mal educada."
A mãe, constrangida, mais preocupada com o que o parente estava sentindo do que com o que a filha estava sentindo, insistiu. Vai lá, dá um beijinho rápido. E Lia foi. Não porque queria, mas porque aprendeu, naquele momento, que o não dela tinha um limite, que ele valia até certo ponto, que o conforto do adulto importava mais. Lia cresceu. Aos 15 anos, ela não soube dizer não para um colega que insistia demais. Aos 22, ela ficou em um relacionamento que a fazia sentir pequena porque não conseguia nomear o que estava errado. Ela não era fraca, ela não era ingênua. Ela simplesmente nunca havia aprendido de verdade que o próprio corpo era seu. Agora, outra história. Vamos chamar esse menino de Miguel. Miguel tinha 7 anos e era daquelas crianças que parecem ter energia infinita. Corria no parque, subia em árvores, ria alto. Um dia, brincando de pega-pega com uma amiga na escola, ele tentou segurá-la pelo braço para vencer a brincadeira. Ela parou e disse: "Não gosto." Miguel ficou confuso. Na cabeça dele era só uma brincadeira, ele não havia querido machucar ninguém. A mãe dele, que observava de longe, se aproximou com calma. Não para repreender, não para envergonhar, mas para ensinar. Ela disse: "Quando alguém diz que não gosta, a gente respeita." Miguel pensou: "Mas eu só estava brincando." "Eu sei," ela respondeu, "mas o corpo dela é dela, assim como o seu corpo é seu. E quando alguém diz que não quer, isso importa." Miguel ficou em silêncio por um momento. Depois virou a amiga e disse: "Desculpa, vamos brincar de outra coisa?" Ela sorriu. Parece uma história pequena, um momento ordinário num parque qualquer. Mas ali aconteceu algo que vai durar muito mais do que aquela tarde. Uma criança aprendeu que o corpo de outro tem valor, que desconforto não é frescura, que respeitar um limite não é fraqueza, é cuidado. E essa criança vai carregar esse aprendizado para a adolescência, para os relacionamentos, para a forma como vai criar seus próprios filhos um dia. Existe uma frase simples que pode transformar a forma como uma criança se vê no mundo. Seu corpo pertence a você. Parece óbvio, mas não é, porque muitas pessoas crescem sem realmente sentir isso. Desde cedo aprendem que precisam aceitar carinho que não querem para não parecer mal educadas. Precisam sorrir mesmo quando estão desconfortáveis. Precisam agradar adultos com o próprio corpo, com beijos, abraços, colo, independente do que sentem. E assim, aos poucos, o limite pessoal vai ficando confuso. A criança aprende que o próprio desconforto vale menos do que a aprovação do adulto. Isso não é educação. É o começo de uma confusão profunda sobre onde ela termina e onde o outro começa. Ensinar consentimento na infância é fazer o oposto. É mostrar que o corpo tem um dono, que desconforto é informação válida, que dizer não quero não é grosseria, é autoconhecimento. E que ser escutada quando diz não é o que dá segurança para falar quando algo realmente errado acontecer. Uma das coisas mais importantes que uma criança pode aprender é reconhecer o que sente no próprio corpo. Parece simples, mas a maioria de nós nunca foi ensinada a fazer isso. Quando algo parece errado, o corpo sinaliza antes da mente. O estômago aperta, os ombros sobem, a voz some. Crianças que aprendem a reconhecer esses sinais têm uma ferramenta enorme de proteção. Porque quando alguém se aproxima de um jeito que não parece certo, elas sabem nomear. Isso não está fazendo bem.
E nomear é o primeiro passo para agir. Como adultos, podemos ajudar ensinando perguntas simples. Como seu corpo está se sentindo agora? Tem algo que está te deixando desconfortável? Você quer ou prefere não? Não são perguntas complexas, mas criam um hábito poderoso, o de ouvir a si mesmo. Existe o medo que alguns pais e cuidadores carregam, o de que falar sobre corpo, limite e consentimento tira a inocência da criança. Vou dizer o oposto. Crianças que entendem que o próprio corpo é o seu e que têm o direito de dizer não a toques que não querem, inclusive de adultos, são crianças mais protegidas, porque elas sabem que algo errado é algo errado, sabem que podem falar, sabem que tem alguém que vai acreditar nelas. E isso é exatamente o que alguém com intenção ruins não quer. Pessoas que abusam de crianças frequentemente escolhem aquelas que foram ensinadas a obedecer sempre, a não questionar adultos, a guardar segredos para não causar problema. Educação sobre autonomia corporal não tira a infância, ela protege a infância. Pais, mães, avós, tios, professores, cuidadores. Vocês têm um poder enorme e ele aparece muitas vezes nas melhores escolhas. Em vez de dizer, dá um beijo na vovó, você pode dizer, você prefere dar um abraço, um beijo, um aperto de mão ou só dizer oi com a voz? Essa pergunta parece pequena, mas ela cria algo que vai durar anos, a autonomia. E a autonomia constrói autoestima. Outras trocas simples que fazem diferença. Em vez de, não seja tímida, dá um abraço. Ela não está com vontade agora, tudo bem. Em vez de, você precisa deixar o coleguinha te tocar, é educação. Você pode dizer quando não quer e a gente respeita. Em vez de, guarde esse segredo, não precisa contar para a mamãe. Você pode me contar qualquer coisa, não existe segredo que precisamos guardar de quem te ama. Essas trocas não exigem uma conversa longa e formal, elas acontecem no dia a dia, em 5 segundos e vão muito além deles. Agora eu quero te fazer algumas perguntas. Talvez perguntas que nunca tenham sido feitas para você quando era criança. Quando você era pequeno, pequena. Você podia dizer que não queria abraço? Você podia dizer que não queria beijo? Alguém te ensinou que o seu corpo tinha limites que mereciam respeito? Ou você aprendeu que precisava agradar? Que precisava aceitar? Que o desconforto era frescura? Essas perguntas não são para gerar culpa, nem em você, nem em quem te criou. A maioria das pessoas fez o melhor que sabia com o que aprendeu. Mas são perguntas que geram consciência. Porque muitas vezes estamos repetindo padrões que nem percebemos que carregamos, e a consciência é o que permite fazer diferença. Imagina como seria o mundo se todas as crianças crescessem aprendendo 3 coisas simples. Meu corpo é meu limite importa e o limite do outro também importa. Talvez tivéssemos adultos que soubessem dizer não sem culpa, que soubessem ouvir não sem mágoa, que soubessem que respeito começa no corpo, no próprio e no do outro. E talvez tivéssemos muito menos silêncio, porque crianças que aprendem que a voz dela importa não perdem essa voz quando crescem.
Elas falam, elas nomeiam, elas pedem ajuda. E isso, às vezes, muda tudo. Se esse episódio tocou em algo, eu quero te fazer um convite. Compartilhe com um pai, uma mãe, uma professora, um cuidador, alguém que está perto de uma criança. Porque conversas como essa têm o poder de mudar histórias inteiras. Não de uma vez, mas devagar. Da forma como as coisas mais importantes sempre mudam. Esse é o Algodão Doce. Um espaço para falar das fases mais delicadas da vida com carinho, coragem e verdade. Até o próximo episódio.